Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade no ensino da aula passada sobre o resumo de Atos. Quem não assistiu, corre lá, assiste também os outros vídeos que a gente tem lá, porque esse vídeo é o último vídeo pra gente encerrar o tema Atos, tá bom? Na aula passada eu parei em Atos 15, né, que Paulo e Barnabé eles se separam, cada um vai para um lado. Barnabé anuncia o evangelho com Marcos e Paulo começa a anunciar o evangelho com Silas. Eu vou entrar no capítulo 16. No capítulo 16 é aquela passagem que eu já dei um estudo para vocês também, que Paulo e Silas ele expulsa o espírito de adivinhação da moça, né? E os senhores ganhavam dinheiro com ela, e ali Paulo foi preso por isso, Paulo e Silas, e lá dentro eles oram. Vocês vão lembrar da nossa peça, o ensaio da nossa peça foi em cima dessa passagem. Então todos que estavam presentes na peça, que eu creio que todos estavam, já sabem dessa passagem. Então eu vou pular, tá? Para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Depois que, a partir do capítulo 16, depois que eles foram soltos, eles estavam presos, né? Aí eles foram libertos, eles viajam para Tessalônica, né? No capítulo 17. No capítulo 18, eles anunciam o evangelho em Coríntios. E no capítulo 19, eles viajam para Éfeso para anunciar o evangelho lá. Aí a partir do capítulo 20, Paulo já está em Macedônia. E ele leva o evangelho para as outras províncias, né? Que seriam outras cidades. Só que ele fica sabendo que em outros lugares ele estava sendo perseguido. Então Paulo resolve ficar ali. Ele resolve ficar ali naquela província. Ele fica ali por 3 meses. Paulo estava dando uma palavra, né? Porque eles iam se alimentar, eles iam repartir o pão. Lembra que eu falei pra vocês que o costume deles de repartir o pão era um momento de comunhão? Então, antes de Paulo repartir o pão, ele dá uma palavra. Porém, essa palavra ficou muito extensa. Deu meia-noite e Paulo não tinha ainda acabado de dar essa palavra. E tinha um jovem sentado na janela. Eles estavam no 3º andar. E esse jovem pegou no sono. O nome do jovem era Eutico. E ele pegou no sono e ele caiu lá de cima, lá pra baixo. Todo mundo correu assustado, né? Correu até o jovem, cataram o jovem e viu que o jovem estava morto. E aí Paulo desceu também e falou assim, para ninguém se preocupar. Paulo foi lá, abraçou ele e falou assim, ele vive. E ali o jovem reviveu, né? E todos subiram de novo, foram lá. Paulo foi, repartiu o pão, todo mundo se alimentou, todo mundo ficou contente pelo que tinha acontecido ali. Paulo continuou falando até de manhã, e quando chegou de manhã, Paulo viajou de novo. Paulo viajou para continuar anunciando o evangelho, né? Eu vou deixar mais uma perguntinha aí para vocês, tá? Qual é o nome do moço que caiu da janela? E quanto tempo Paulo passou em Macedônia? Tá? 2 perguntinhas aí pra vocês, tá ok? No capítulo 21 de Atos, Paulo viaja para Jerusalém. Ali encontra com Tiago e os outros irmãos da fé. Paulo é recebido com muita alegria ali. E no capítulo 21 também, capítulo 21, versículo 27, no último dia da purificação dos judeus, Paulo vai no templo. Vai ao templo. E quando a multidão vê Paulo ali no templo, a multidão fica revoltada. Então a multidão quer caçar Paulo e perseguir Paulo para prender, né, para matar, na verdade, Paulo. E um dos comandantes viu que a multidão estava lá toda alvoroçada, foi lá e prendeu Paulo para evitar que eles matassem Paulo. E o comandante perguntou para Paulo por que aquele povo queria matar ele. E Paulo começou a relatar tudo o que ele tinha feito. Contou também da sua conversão. Então, assim, desde a sua conversão e tudo o que ele tinha feito, Paulo relatou a esse comandante. O conselho dos judeus se reuniram com os sacerdotes. Mas
os sacerdotes queriam que os judeus acusassem Paulo para o matar. Lembra que eu falei para vocês que os judeus eles não aceitavam outra doutrina se não fosse a do judaísmo? Que eles não aceitavam a palavra da vida do evangelho? Eles não aceitavam de modo nenhum. Então o comandante da guarda de Roma mandou Paulo para o governador, para ser julgado lá. Paulo chega no governador, lá no palácio, ele fica alguns dias lá, e Paulo relata ao governador tudo que ele fez, né? Desde a sua conversão, o que ele estava fazendo, que ele ia nas províncias, ele anunciava o evangelho, né? As boas novas. E depois de alguns dias, os acusadores de Paulo chegou lá. E Paulo ele se defende mais uma vez. Mais uma vez ele conta a história, ele conta da conversão dele. Então o governador lá, ele vê que Paulo não tinha nada, né? Paulo não fez nada de errado, então por que manter ele preso? Porém, Paulo ali tinha pedido para ser julgado pelo imperador. Então o que eles fazem? Eles resolvem mandar Paulo para Roma, para Paulo ser julgado pelo imperador. Então Paulo vai para Roma junto com os presos. E ali eles embarcam num navio para a Itália. Eles embarcam no navio para a Itália. Ele e os outros presos junto com os comandantes. E o comandante gostava muito de Paulo ali. E assim, acredito eu que a todo momento Paulo não parava de anunciar o evangelho. Mesmo Paulo preso, Paulo ali dentro daquele navio, ele não parava de falar de Cristo. E nessa viagem que eles faziam, lá que eles estavam ali naquela cidade, até Roma, eles fizeram várias paradas em várias províncias. Então Paulo, ele anunciava o evangelho em todas as províncias. E eles passaram um tempo ali no mar. E aí eles decidiram passar o inverno em Creta. Eles decidiram passar o inverno lá, porque era muito perigoso passar o inverno no mar, né? Mas antes de ele chegar em Creta, houve uma tempestade no mar e quebrou parte do navio, quebrou o remo, então eles não conseguiram chegar na cidade. Então eles decidiram deixar o vento levar eles. E durante eles ficaram à deriva, assim, no mar, né? Deixando o vento levar eles. Na verdade, eu acredito que deixando Deus levar ele, né? Porque a partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos de Deus, quem te guia é Deus. Então, ele sabe todos os planos. Então, eles estavam já ali naquele mar há 14 dias. E todo mundo já estava cansado, exausto, com fome, né? E Paulo se levanta e Paulo fala assim: vocês não precisam ficar desanimados, né? Porque na noite anterior eu tive um sonho. E no sonho Deus falava assim pra mim que era pra mim confiar nele, né? Eu vou ler certinho aqui pra vocês, tá? Que o Senhor disse pra ele que ele tinha que chegar na presença do imperador e que Deus estava aguardando a vida dele e de todos que estavam no navio. Paulo disse isso para eles terem coragem e confiar em Deus. O navio tinha ao todo 276 pessoas. Isso aí a gente pode ver em Atos 27 e 37, tá? Depois de 14 dias, eles chegaram à praia. Os marinheiros não queriam que eles desembarcassem. Na verdade, os marinheiros queriam que todo mundo morresse. Então, o comandante da guarda viu que os marinheiros estavam com essa intenção. O que os marinheiros fez? Os marinheiros encalhou o navio um pouquinho antes de chegar à praia, para todos morrerem. Então, o marinheiro falou assim: quem souber nadar, pula e vai nadando para chegar à praia. E todos chegaram à praia sãos e salvos. Aí, outra perguntinha: quantas pessoas tinham no navio? E qual foi a passagem que eu falei que aonde estava a passagem? Qual é a parte da passagem? Que agora eu mesmo me perdi. Qual é a passagem que eu citei aqui, tá? Então vamos pro último capítulo de Atos, que é Atos 28. Eles chegam em Malta. Paulo ali curou enfermos. Relembrando, em todas as paradas que Paulo fez, ele sempre anunciou o evangelho e ele sempre curou enfermos, ressuscitou, sempre fez prodígios e maravilhas.
Então ele ficou 3 meses ali em Malta. E até que ele pegou um navio e ele embarcou para Roma. Passado alguns dias ali, ele anunciou o evangelho. Ele anunciou e curou também. Então Paulo chega em Roma. Paulo, ele recebe a permissão de morar ali. Ele fica morando ali em Roma. Então ele se encontra com o imperador e ele relata tudo pro imperador, tudo o que ele passou, tudo o que aconteceu, né? E o imperador deixa ele, né? Liberta, porque o imperador não vê que Paulo é acusado, né? Não vê nada de pecado em Paulo, nada do que ele fez errado. E Paulo ali se junta com os líderes dos judeus e conta o que aconteceu com ele, né? Por que Paulo pediu para vir para Roma? Aí Paulo conta que ele estava anunciando e os judeus se levantaram contra eles, quiseram matar ele, falaram que ele falava contra a lei de Moisés. Paulo relata tudo isso. Paulo ficou de manhã até a noite anunciando o evangelho para aqueles judeus, explicando a mensagem do reino de Deus e por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas. Tentou convencer a ele a respeito de Jesus, né? E alguns aceitaram as suas palavras, outros não creram, né? E agora eu vou ler para vocês o que foi que Paulo disse ali, né? Essa passagem que eu vou ler está em Atos 28, versículo 25, tá? Vamos lá ver a última passagem do livro de Atos. Aí Paulo disse: o Espírito Santo tinha razão quando falou que meio do profeta Isaías, os antepassados de vocês, pois ele disse: vai e diga a esta gente, vocês ouviram, mas não entenderam, olharam, mas não enxergaram nada, pois a mente deste povo está fechada, e eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos, e eles não tinham feito isso. Os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e sua mente poderiam entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Jesus também fala isso, né? Eu vim para os meus, mas os meus não o receberam. E Paulo termina dizendo: pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem da salvação para os não-judeus, e eles escutaram. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência, porque assim, eles escutaram a palavra, só que eles não aceitavam a palavra do evangelho, eles não aceitavam as boas novas, eles não aceitavam que o Messias tinha vindo, que Jesus morreu na cruz para dar libertação para ele, que a salvação era para todos, eles não aceitavam isso. Paulo morou ali em Roma durante 2 anos em uma casa alugada, e Paulo recebia todos aqueles que vinham. Paulo anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Então Paulo ficou morando ali por 2 anos e anunciando o evangelho. Como eu falei pra você, eu acredito que em momento nenhum ele parou de falar de Cristo. Ele sempre falou, sempre anunciou o evangelho. Tá? E aqui então eu termino. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam mensagem pra tia, pergunta, porque eu vou esclarecer, tá? Eu vou deixar a última perguntinha pra vocês. Tá? Quanto tempo Paulo ficou na ilha em Malta? Então, vou deixar essa perguntinha, vocês vão, respondem, assiste o vídeo, assiste os outros vídeos, curte, compartilha, deixa seu comentário, porque isso ajuda muito a gente. A gente vê que vocês estão gostando do vídeo, a gente fica muito feliz com isso, tá? Incentiva a gente a falar mais, a ensinar mais pra vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo, não vejo a hora de encontrar vocês, tá? Até a próxima!